Alexandre mandou boa sorte. Boa noite a todos. Vamos dar início e continuidade, na verdade, ao nosso primeiro curso de produção científica, organizado pelo Centro Acadêmico de Medicina da FURB e pela IFMSA Brasil FURB. Então, para começar, alguns detalhes importantes. Os materiais da aula passada estão no Drive e a gente sempre vai usar esse mesmo link para disponibilizar outros arquivos que os palestrantes passarem. E o link vocês encontram embaixo aqui na descrição do vídeo. E além disso, existe um outro link para vocês fazerem perguntas à palestrante e a gente vou repassar para ela ao final. E aí, dessa vez, a gente deixou as inscrições para participação abertas e a gente vai contabilizar as presenças com o preenchimento de link de checkout, que vai ser aberto minutos antes do final da aula. Então, lembrando ainda que para receber a certificação, vocês devem estar presentes nas 3 das 4 aulas do curso, completando assim as 75% de frequência. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais, está aparecendo na tela para vocês, para saber se a gente vai ter alguma mudança e para terem acesso também aos links das próximas aulas. E lá também vocês encontram as datas e temas das próximas aulas. Então vamos começar. Hoje contamos com a presença da Daniele Rohr, graduada em Biblioteconomia na UDESC e atualmente atua como bibliotecária na FURB, aqui em Blumenau, realizando atendimentos individuais e cursos de base de dados e ABNT. Então o tema de hoje é justamente a pesquisa em base de dados. Então desejo a todos uma boa palestra. Boa noite a todos. Meu áudio está certinho, está todo mundo conseguindo me ouvir? Esperar uns 2 segundos para me darem um retorno. Se é um sim. Tudo certo. Então, tá bom. Primeiramente, muito obrigada ao Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau pelo convite e também agradeço a participação de todos que estão acompanhando essa apresentação online. Bom, como a Carol já falou, meu nome é Daniele, eu sou graduada em Biblioteconomia e eu trabalho atualmente na Biblioteca Universitária da FURB, justamente com cursos de bases de dados para todas as áreas e também com cursos de ABNT para trabalhos acadêmicos. Eu deixo aqui então meus 2 contatos, esse material também vai ficar disponibilizado depois junto com o vídeo, e quem quiser me contatar, então tem o meu contato profissional e meu contato pessoal aqui. O que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, então? Primeiro a gente vai fazer uma introdução para falar um pouco sobre esse universo das bases de dados científicas e o porquê do uso delas, a preferência ou não, pelo uso delas quando a gente fala em pesquisa científica. Nós vamos falar um pouco sobre os descritores da área da saúde, o Dex e o Mesh, que são lugares onde vocês podem pesquisar por palavras-chave, para efetuar a busca. Não tem como falar em pesquisa científica no Brasil sem falar no portal de periódicos da CAPES, então eu vou explorar ele um pouquinho com vocês. No portal, nós vamos verificar um pouco como é que a gente utiliza os operadores booleanos, que são formas de conectar as nossas palavras-chave, que a gente utiliza na hora de fazer a busca. E no finalzinho eu vou passar algumas bases de dados específicas da área da saúde que vocês podem utilizar quando forem fazer pesquisas para trabalhos acadêmicos e também na vida profissional de vocês. Esse universo das bases, eu queria deixar claro que ele é muito amplo, ele é imenso, Eu não vou conseguir esgotar esse assunto hoje em uma conversa, mas a ideia principal dessa apresentação é apresentar a lógica da busca, porque se vocês entenderem bem essa lógica, vocês conseguem ter bons resultados em pesquisa em qualquer base que vocês forem utilizar,
Bom, o que são bases de dados científicas, né? São sites que organizam, armazenam e contêm um volume muito grande de informações e documentos científicos. E a diferença principal entre pesquisar em uma base de dados desse tipo e em um motor de busca como o Google, por exemplo, é a confiabilidade das informações que eu vou estar encontrando, né? Essas bases, elas têm critério para incluir materiais dentro delas. Então, quando eu pesquiso no Google, mesmo no Google acadêmico, eu vou retornar coisas que são confiáveis e coisas que não são tão confiáveis, né? Coisas que saíram da cabeça de alguém e que foi parar na internet. Então, numa base de dados, eu tenho essa garantia, né? Vou utilizar essa palavra, de retorno de dados mais confiáveis. E aqui eu não vou entrar no mérito, né, de certo e errado. A gente sabe que a ciência ela evolui, ela muda, ela se modifica ao longo do tempo, né? Mas a questão é que existe critério, então, quando eu tenho coisas incluídas em bases científicas. E outra diferença também é que eu vou ter uma consistência maior nos meus resultados. O que significa isso? Quando eu pesquiso no Google, eu não sei, por exemplo, se eu encontrei tudo que existe sobre um determinado tema. E eu tenho bases de dados que têm justamente a pretensão de me dar um panorama geral de tudo que existe de pesquisa em uma determinada área. Então, essa consistência na hora da busca também é importante, né? Quando a gente faz uma revisão sistemática, quando a gente vai para o mestrado, para o doutorado, que a gente precisa verificar se o nosso tema é mais ou menos inédito, né, e tudo que já foi pesquisado sobre um determinado assunto, eu preciso ter, digamos, essa certeza. Então, eu vou conseguir isso pesquisando numa dessas bases de dados científicas. Para fins aqui da nossa conversa, a gente vai separar as bases em alguns tipos. Então, os primeiros tipos são os seguintes: eu tenho bases que elas são bases referenciais ou bases de resumos, e eu tenho bases que me fornecem o texto completo. Então, as bases referenciais, elas não têm a intenção de me dar o texto completo do material. Elas têm principalmente o objetivo de ter nelas tudo que existe no universo de publicação científica. Então, é algo meio megalomaníaco, mas a questão é que eu tenho bases, então, que elas existem justamente para ter resumos, ter, né, títulos de trabalhos, autor, resumos, lugares onde as coisas foram publicadas. Eu digo isso porque às vezes a gente se frustra, né? A gente entra num lugar para pesquisar por alguma coisa, encontra lá um material que é exatamente o que a gente precisa, e aí quando procura um lugar para fazer o download daquilo, a gente não encontra. Mas é porque essas bases, elas têm justamente essa intenção, de não ser um lugar onde eu vou encontrar o texto completo. Mas elas geralmente me indicam o caminho, né, elas me dão o link do lugar onde o texto completo pode ser encontrado, né, onde ele está disponível. E aí a gente esbarra em uma outra situação. Eu tenho bases que são de acesso aberto, né, elas são gratuitas para eu conseguir utilizar, e eu tenho bases que são fechadas, que o conteúdo delas é pago. Então, isso também, a partir de agora, eu já queria deixar claro. Quando a gente faz uma busca, aqui, essa apresentação, ela tem a intenção de mostrar como é que se faz busca, né? O acesso é uma outra etapa, o acesso ao material. Primeiro, eu preciso saber o que tem, né? Encontrar materiais que me atendem, né? E depois, um outro momento é conseguir acessar ele, baixar ele, ler ele, né? Então, é importante saber aqui que a gente tem bases de resumos, bases com texto completo, bases que são com acesso gratuito e bases que têm o conteúdo pago. Como é que funciona um processo de busca, assim, de forma bem resumida, né? Então, eu tenho primeiro um momento em que eu preciso selecionar as minhas palavras-chave e achar uma maneira de combinar elas de uma forma que os resultados que eu vou encontrar quando fizer a busca me atendam. Essa parte aqui, no meu cotidiano de trabalho, eu vejo que é a parte mais menosprezada, sabe? A parte que as pessoas menos se preocupam. E eu diria que é uma das partes mais importantes, porque se eu não fizesse uma seleção adequada e combinar as palavras de uma forma correto não é a palavra, mas combiná-las de uma forma adequada, eu não vou conseguir encontrar o que eu preciso encontrar. Então, daqui a pouco a gente vai ver como a gente faz essa seleção das palavras, né? E como é que a gente faz também para combinar elas de uma maneira que
o retorno da minha busca seja satisfatório. Num segundo momento, então, agora que eu sei o que eu vou pesquisar, eu tenho que escolher onde pesquisar. Então, eu tenho a etapa da escolha das bases de dados. A gente vai lá no finalzinho, eu vou mostrar, a intenção não é ensinar a pesquisar nessas bases, mas é mostrar algumas bases que vocês podem utilizar quando efetuarem uma busca, né? E depois, uma terceira etapa, sempre é uma análise preliminar dos resultados, né? Dificilmente eu vou conseguir encontrar num primeiro momento, o que eu estou procurando, né? Geralmente eu faço lá uma busca inicial, eu faço essa análise preliminar. O que é essa análise preliminar? É ler o título do trabalho, talvez ler o resumo, e nessa análise preliminar eu consigo perceber se os resultados estão sendo condizentes com o que eu procuro, ou se eles não estão sendo. Mas, geralmente, depois dessa primeira análise, eu preciso dar uma mexida ali nas palavras-chave, né? Ou incluir coisas, ou tirar coisas, né? Ou mudar os termos. Eu fico nesse ciclo algum tempo, até, claro, chegar no momento em que os meus resultados, eles estão sendo, né, o que eu, de fato, pesquisava, e aí sim, aí eu tenho que procurar um material para baixar, né, ter acesso a ele e fazer a leitura. E aí eu entro numa etapa em que provavelmente eu tenha que pesquisar de novo por alguma coisa relacionada àquele assunto, ou eu começo uma pesquisa nova, né. Mas esse círculo de seleção de palavras, escolher a base, analisar os resultados, ele é uma constante quando a gente faz busca, né? A busca não é uma coisa linear, a pesquisa não é uma coisa linear. A gente precisa fazer diversas vezes, exercitar bastante, verificar muitas vezes os resultados para ver se de fato o que a gente está encontrando é tudo que tem naquele lugar, ou é o que a gente precisa, né? É o que a gente precisa e é tudo que tem naquele determinado lugar. E a gente vai agora, então, explorar cada uma dessas etapas aqui. Bom, para escolher as palavras-chave, que eu falei que é a etapa mais que passa um pouco mais despercebida, eu sugiro utilizar os descritores em ciências da saúde da Biblioteca Virtual em Saúde, né? O que são esses descritores? Descritor é o que a gente chama de termo preferido para falar de um determinado assunto. Então, eu vou abrir aqui, venho em consulta ao Dex. O que isso significa? As palavras, elas têm muito sinônimo, certo? Então, eu preciso uniformizar na minha base de dados como é que eu vou chamar um determinado tema, certo? Isso me garante que quando eu efetuar a busca, o retorno volte tudo o que for sinônimo. O problema também dos termos são sinônimos, são termos não mais utilizados. Então, utilizando um termo dessa biblioteca de descritores, a chance de eu ter um resultado mais satisfatório é maior. Então, como é que funciona eu vou chamar de dicionário, mas não é exatamente isso, ele funciona assim. Eu pesquiso pelo termo que eu quero pesquisar. Então, vamos supor que eu queira algum material sobre dor de cabeça, e o termo que me veio à mente é dor de cabeça. Então, eu vou digitar ali, eu posso colocar ali termos coloquiais, né? E a estrutura desse dicionário é a seguinte, eu tenho, primeiro aqui em cima, essa parte que é importante, a quantidade de retornos. Então, eu tenho somente um resultado para dor de cabeça. Eu tenho aqui os descritores. Descritor, então, é o termo que é preferível utilizar quando eu fizer uma busca, né? Eu tenho o descritor em inglês, em espanhol e em português. Eu tenho aqui os sinônimos para essa palavra, que em alguns momentos também é interessante utilizar na pesquisa, quando estiver voltando, não estiver vindo resultados, ou se eu quiser realmente ter certeza de que está vindo tudo, porque às vezes na área da saúde, principalmente, em outras também, eu tenho mudança, né, de termos ao longo da história, e então essa questão dos sinônimos também pode ser interessante. Eu tenho a definição, então em alguns momentos ela vai ser importante para saber se realmente é disso aqui que eu estou falando, né? E aqui embaixo eu tenho os qualificadores. O que são os qualificadores? São palavras que eu consigo relacionar com essa minha palavra principal, para obter algum resultado específico. Vamos fazer aqui uma nova consulta só para ver outro tipo de resultado. Vamos supor que eu esteja pesquisando por câncer. A primeira diferença aqui é que eu tenho 128 resultados. Então, aqui eu teria que especificar melhor o tipo de câncer, né, que eu estou procurando.
mas a estrutura vai ser a mesma, né? Eu vou ter os termos preferidos, né, os escritores em 3 idiomas, vou ter sinônimos, vou ter a palavra oficial, né, e vou ter aqui os qualificadores. O Dex, ele é uma tradução desse outro dicionário aqui, que foi desenvolvido pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Então, ele foi traduzido, e ele também tem alguns termos a mais, porque a Biblioteca Virtual em Saúde, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, ela é uma iniciativa de várias entidades da América Latina, e ela aborda principalmente assuntos e contém, né, materiais e informações relacionados à América Latina. Então, tem alguns termos que foram incluídos que têm relação direta com esse nosso contexto local, né? Então, vocês podem utilizar tanto o Dex, podem utilizar o Mesh também, se for quando vocês estiverem utilizando bases internacionais, muito embora os termos aqui em inglês são os mesmos termos desse outro site aqui. Tá? Então, essa primeira etapa da escolha das palavras-chave, vocês resolvem, então, utilizando os descritores em ciências da saúde, tá? Bem importante isso. Bom, sobre o portal de periódicos da CAPES, né, se eu conseguir sair dessa conversa convencendo vocês de que, ao invés de utilizar o Google, vocês comecem sempre as pesquisas de vocês pelo portal de periódicos da CAPES, eu vou me sentir bem realizada. Porque o portal de periódicos da CAPES é basicamente o Google da pesquisa científica, né? A CAPES, ela é um órgão do governo federal, ela faz parte do MEC, e uma das atribuições dela é fomentar a pesquisa no Brasil. Então, o que a CAPES fez, para nossa alegria? Ela assinou milhares de bases internacionais, ela faz a assinatura, ela faz o pagamento, e ela disponibiliza essas bases para as universidades que têm lá um número X de mestrados e um número X de doutorados. Então, eu não conheço as pessoas que estão assistindo nessa conversa, né, mas quem tiver vínculo com alguma universidade conveniada ao portal de periódicos da CAPES consegue acessar também todo o conteúdo pago que tem no portal. E assim, ó, tem muita coisa lá. Eu tenho mais ou menos, né, esses números são aproximados, né, 45 mil títulos de revistas com texto completo, 130 bases referenciais, 12 bases de patentes e mais ou menos 250 mil materiais entre livros, enciclopédias, obras de referência, normas técnicas, estatísticas, conteúdo audiovisual e outros ainda. Então, a gente vai explorar um pouquinho o portal, porque o portal é maravilhoso, né? Saiam daqui com essa mensagem. Quem não tiver nenhum vínculo com alguma universidade, pode, né, fazer tudo o que eu disse aqui, utilizando a parte gratuita do portal. Quando a gente não está acessando conteúdo pago, aqui nessa parte aqui aparece que o meu acesso é livre. Como eu tenho vínculo com uma universidade que tem acesso ao portal, eu vou vir aqui em acesso CAF. Aqui eu vou escolher o nome da universidade, né, a qual eu pertenço. No meu caso é a FURB. Aqui eu tenho os meus dados de login que a universidade fornece. E aconteceu algum problema. Que aqui deveria ter aparecido... Deixa eu tentar de novo. Se não der certo, tudo bem. Não sei. Vou tentar uma última vez, porque eu sou teimosa. Bom, enfim, não funcionou, mas não tem problema. Se tivesse dado certo, aqui onde aparece acesso livre, apareceria acesso por e o nome da instituição. Aqui no portal, antes de falar, né, especificamente de como é que a gente faz uma busca, eu queria divulgar os treinamentos que o portal também realiza e que, coincidentemente, na próxima semana, a gente tem a semana inteira dedicada a treinamento nas bases da área das ciências da saúde. Os treinamentos do portal, eles são muito legais, eles trazem pessoas que trabalham diretamente com as bases que são assinadas, e para participar é gratuito, é só fazer a inscrição.
né, inscrição aqui embaixo. Para fazer a inscrição, é preciso ter um cadastro aqui nesse meu espaço, tá? Ele não tem vínculo com a questão de acesso aos materiais, é um cadastro gratuito, qualquer pessoa pode fazer. Então, acompanhe também esses treinamentos, vale muito a pena fazer também para exercitar essa, né, para adquirir essa competência em pesquisa. E, bom, e possibilidades de busca que eu tenho aqui, né? Eu tenho a opção de buscar por base, buscar por livro, buscar por periódico e buscar por assunto. Hoje nós vamos falar um pouco na busca de base, busca de periódico e busca de assunto. Então, o portal da CAPES, ele não tem nada dentro dele. Ele é um metabuscador, ele pesquisa em todos os lugares que ele assina, e ele me dá acesso, né? Como quando a base ela é paga, eu preciso entrar nessa base via portal para conseguir ter acesso ao conteúdo que ela me disponibiliza. Como é que eu faço isso, né? Para acessar uma base específica, eu venho aqui em buscar base. E é hoje. Que não está dando certo. Deixa eu só tentar abrir aqui em uma outra janela. Pessoal, só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar. Porque essa parte aqui é bem importante, eu gostaria muito que funcionasse. Certo, aqui numa outra janela deu certo. Deixa só eu encerrar a apresentação. Só um minutinho, vai funcionar. Só me confirmem se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Ah, é isso mesmo. Tá, consegui conectar aqui no portal. Então, voltando, quando eu vou ali em pesquisar base, eu tenho algumas possibilidades. Eu posso pesquisar direto por título. Quando lá na apresentação eu disser que eu tenho bases que o acesso é via portal da CAPES, então, o que vocês precisam fazer? Vocês vão precisar vir aqui, vão digitar, por exemplo, Medline, vão dar um Enter, e aí a gente vai acessar a base por aqui. Aqui na lateral, na parte onde está escrito tipo, entram aquelas questões que eu comentei lá no início. Então, eu vou ter bases que são bases referenciais com resumos, eu vou ter bases também que tem texto completo. A Medline que eu quero mostrar para vocês hoje é essa Medline aqui. Aqui nesse izinho eu tenho também algumas informações sobre a base que às vezes pode me ajudar bastante. Como, por exemplo, as áreas, né, que são as áreas em que ela, que contém dentro dela, as áreas de foco dessa base, certo? Então, eu tenho essa opção de buscar por título, e para entrar na base, via portal da CAPES, eu preciso clicar neste link aqui.
Então, cliquei, estou sendo redirecionada. E agora eu entrei conectada. Como é que eu sei disso? Nesse caso específico, nessa base, apareceu o logo aqui da universidade, aqui no início. Em algumas aparece o nome da universidade em algum lugar, em algumas também não aparece nada, mas como eu fiz esse acesso via CAPES, eu sei que eu estou logada. E aqui também aparece o endereço dessa forma aqui, aparece o endereço do portal. Se eu fosse lá para o Google e digitasse Medline e entrasse pelo link que o Google me fornece, isso não aconteceria, tá? Então é bem importante fazer esse acesso via portal da CAPES. Uma outra forma de pesquisar por bases dentro do portal é vir aqui em busca por área do conhecimento. Então, vamos supor que eu queira saber todas as bases que tem no portal que são da área da saúde. Então, cliquei aqui em Ciências da Saúde. Aqui eu tenho todas as especialidades, né? E esse número que tem aqui no finalzinho é a quantidade de bases que eu tenho que tratam desse tema. Obviamente que eu não vou ter as bases aqui, eu não tenho, dificilmente eu tenho base que é totalmente direcionada assim para uma área. As bases elas têm um volume muito grande de informações, e geralmente elas tentam abranger realmente uma área maior, né, não um tema específico dentro de uma área. Mas enfim, então para acessar aqui uma base, por exemplo, de psiquiatria, eu clico em cima da base e vou em enviar. E aí aqui eu tenho os meus resultados. Aqui, de novo, eu tenho o tipo de base que é, os dados que eu vou encontrar lá, então eu vou encontrar texto completo nessas aqui. E aqui eu tenho também aquelas informações que eu mencionei antes. Tá? Então essa é uma maneira de encontrar bases, né, quando vocês estiverem assim à toa, quero ver tudo que tem na área da saúde, deem uma explorada aqui no portal, que tem muita coisa além das bases que eu vou mostrar para vocês depois. Na busca por periódico, ela é muito parecida ali com a busca de bases. Então, eu posso pesquisar tanto pelo título da revista, quanto pelo ISSN. ISSN é como se fosse um CPF, né, da revista. E eu também posso pesquisar por área do conhecimento. Então, eu posso pesquisar aqui por ciências da saúde e também selecionar aqui alguma área que me atenda. As revistas, aí sim, eu tenho muita revista que ela é especializada, né, em cardiologia, em endocrinologia, em angiologia, mas claro que também não necessariamente a revista talvez aborde só esse assunto. Então, para fazer a busca, então, eu cliquei aqui em cima dos dois assuntos e venho aqui em pesquisar. Aqui embaixo eu vou ter algumas informações importantes, né? Eu tenho se a revista aqui é revisada por pares, se ela tem o acesso aberto ou se o acesso é fechado. E tem aqui o ISSN dela, né, que digamos, o CPF da revista. Clicando em cima dela, antes de eu entrar, né, para a página da revista, eu vou ter algumas informações sobre a revista que também são interessantes. Então, eu tenho aqui os assuntos que ela aborda com prioridade, né, eu tenho aqui os links para acesso. Então, geralmente, o primeiro link é o link que vai conter as edições mais recentes, mas sempre observem bem essa parte aqui, porque eu vou ter, às vezes, lugares que tem só os resumos daquela revista, às vezes eu vou ter lugares que tem, sei lá, do ano 1950 ao ano 1970, então, dependendo do que vocês estiverem procurando, não vai ser o primeiro link, né, que vai resolver o problema. E para acessar a revista também eu vou clicar, então, em algum desses links aqui. Então, vamos supor que eu queira a edição mais recente. O normal também sempre é ele abrir na parte que já tem todos os fascículos, né, os anos e os números das edições, e para ir para a página inicial, nesse caso só vim aqui, ou vim para o home aqui, né, mas enfim, acessando via portal da CAPES, então eu tenho também acesso ao conteúdo fechado, não é o caso dessa revista aqui, mas enfim, foi só um exemplo. Bom, geralmente o que a gente utiliza mais quando faz buscas é a busca por assunto, né, porque a gente está fazendo uma pesquisa, eu preciso de mais informações sobre um determinado tema, a busca por assunto costuma ser a busca que a gente utiliza com mais frequência. Como é que como é que funciona, então, essa questão da busca por assunto, além, né, da parte de escolher as palavras certas para fazer a minha pesquisa? Eu tenho, então, o uso de operadores booleanos.
Os que eu trouxe aqui não são todos, né? Mas são os principais e eles existem basicamente em todas as bases de dados. Se você sair daqui hoje também entendendo isso aqui, olha, eu tenho certeza que todas as pesquisas que vocês fizerem daqui para frente vão ter resultados muito melhores do que vocês estavam fazendo até agora sem esses operadores. Então, o que são esses operadores? Eles são conectores entre as minhas palavras-chave. Eles falam lá para a base de dados como é que eu quero que ela pesquise nas palavras que ela tem indexadas. Então, eu tenho o end ele significa e. Quando eu uso end, eu quero que retornem todas as palavras que eu coloquei na busca. Então, geralmente, quando eu uso end, os meus resultados, eles reduzem, né? Porque num registro de uma revista, geralmente, no título, no assunto, nas palavras-chave, vai ter que conter, tipo, aquelas duas palavras que eu coloquei. Eu tenho o OR, que é o ou, né? O OR, ele é um pouco diferente, então ele costuma expandir a minha resposta, e ele precisa conter cada palavra isoladamente, né? Quando que eu utilizo o OR? Eu uso principalmente para tratar sinônimos e para tratar palavras talvez em língua estrangeira, quando eu já estou pesquisando, por exemplo, fazendo uma pesquisa que eu quero que tenha resultados em português e em inglês, eu posso já usar o OR para ele já fazer essa busca, né, em dois... em outro idioma também. E o NOT ele exclui resultados da minha busca. O NOT a gente vai usar quando tem muito resultado que está poluindo. Sabe assim, tem palavras que elas acompanham outras palavras que não é o que eu estou pesquisando. Mas ela está ali, né? Está vindo, sei lá, preciso de febre amarela e está vindo febre maculosa, febre maculosa, febre maculosa. Aí eu uso o NOT para tirar o febre maculosa dos meus resultados. Como é que funciona o uso desses operadores? Em cada base de dados que a gente vai ver hoje, o uso ele é diferente, essa sintaxe não é a mesma, mas vocês conseguem descobrir isso. Cada base tem lá, geralmente, um guia do usuário ou dicas de pesquisa, onde vocês conseguem verificar exatamente qual que é a sintaxe na base. O que eu vou mostrar aqui vale principalmente para o portal de periódicos da CAPES. Então, eu tenho geralmente uma palavra-chave, um operador e outra palavra-chave, certo? Então, nos exemplos que eu trouxe aqui, por exemplo, no primeiro, ele vai me trazer de resultado tudo que tiver nesse caso aqui, no portal da CAPES, no título, no assunto e nas palavras-chave, a palavra neoplasias ósseas e diagnóstico. Então, tem que ter obrigatoriamente essas duas palavras, talvez uma esteja no título e outra esteja no resumo, ou talvez as duas estejam no resumo, ou talvez uma esteja no título e outra esteja nas palavras-chave. Na segunda, eu já estou fazendo uma busca também com outro idioma, né? Então, ele vai trazer tudo que tiver neoplasia óssea em português e também em inglês. E no último, eu escolhi aqui um termo que talvez não seja o mais representativo, mas vamos supor que esteja vindo muito resultado de animais, né? De neoplasias ósseas em vários tipos de animais diferentes. Eu posso tirar, talvez, o animal que aparece mais, né, na minha busca. Eu coloquei veterinária porque na CAPES também ele utiliza o nome da revista como um dos campos de busca. Então, na busca geral lá, ele tiraria, então, todas as revistas de veterinária, né, veterinária é um nome bem comum em título de revista, então tiraria, por exemplo, os resultados que aparecem os bichinhos, né. Deixa eu só fazer aqui, que eu estou aqui na apresentação agora por janela, acho que daí assim fica melhor. O que a gente precisa cuidar muito na hora que a gente faz, então, a pesquisa? Quando eu tenho muitas palavras diferentes para relacionar, e sim, a gente costuma ter uma busca, dependendo do que a gente está pesquisando, mais de 5 palavras-chave diferentes que a gente quer utilizar para ter um resultado que condiz com o que eu estou procurando, né? Então, a gente utiliza parênteses para deixar claro para o computador o que eu quero que ele resolva primeiro, e o uso do parênteses aqui é muito parecido com o uso do parênteses na matemática. Vou mostrar alguns exemplos daqui a pouquinho para vocês entenderem. E eu preciso resolver também alguns problemas linguísticos. Então, a questão de sinônimos de palavras em outros idiomas, eu posso usar o OR, como eu já tinha comentado. Singular, plural, feminino e masculino, variações de uma mesma palavra, eu consigo utilizar o truncamento. A maioria das bases usa o sinal de asterisco,
Para deixar isso claro, então, o que que eu faço? Eu coloco o asterisco depois da palavra, da letra que começa a variação. No caso ali de neoplasia óssea, se eu quiser no singular, eu tenho só o S que varia, então eu coloco depois do A, então eu sei que depois do A ele vai aceitar qualquer letra que tiver, ele não vai fazer uma busca exata, né, por termo. E eu também preciso fechar as expressões, porque senão ele vai procurar neoplasia, por exemplo, no título e óssea no resumo. Então, quando eu tenho uma expressão, na CAPES eu uso as aspas para deixar claro que eu quero que aquelas palavras estejam coladinhas, né? Bom, alguns exemplos aqui também de como isso funciona no portal da CAPES. O portal da CAPES também é uma coisa importante, né? Ele é um buscador, ele é um metabuscador. Então, ele às vezes não é tão consistente nos resultados, porque ele está trabalhando com várias bases que têm uma organização diferente, né? Tem dicionários diferentes, tem indexação diferente, e a busca dele é um pouco mais genérica. Depois a gente vai ver que algumas bases eu consigo dizer para ele, eu preciso dizer onde é que eu quero que ele pesquise. Se eu quero que ele pesquise no título, no autor, no assunto, no resumo, no nome da revista, na data de publicação, e aqui, no caso, ele estaria pesquisando em todos esses campos ao mesmo tempo. Então, nesse exemplo aqui, ele vai pesquisar primeiro por neoplasia óssea, tanto no singular quanto no plural, e esse primeiro parênteses aqui mostra que primeiro ele vai resolver essa parte aqui, ou neoplasias ósseas em inglês, que é o termo lá que eu vi lá no Dex, que é o relativo em inglês. Então, ele vai resolver primeiro essa parte aqui, para depois relacionar, trazer junto com o diagnóstico. Tá? Então, os meus resultados podem ter neoplasia óssea e diagnóstico, ou essa palavra em inglês de diagnóstico, certo? Como aquele chuveirinho lá, minha professora de matemática chamava de chuveirinho. E aqui embaixo, a gente deu uma aumentada no negócio. Eu tenho a mesma situação de cima, mas eu já coloquei também aqui um OR. Para colocar o diagnóstico em inglês, se eu pesquisei aqui por inglês, faz mais sentido eu ter também a palavra em inglês na palavra que eu estou relacionando, né, com aquela minha expressão, e eu coloquei de novo um note para tirar as coisas que tratam de animais, eu quero só neoplasias ósseas em humanos, né. Eu poderia colocar também, gente, isso aqui não é fechado, sabe? A gente vai pegando o feeling da pesquisa, né? Eu poderia ter colocado aqui alguma coisa que defina humanos, né? Deixa claro que eu quero em pessoas, achar algum termo que deixasse isso claro, por exemplo, sem usar o not. Poderia ter colocado mais um end para definir isso. Então, isso aqui a gente chama de estratégia de busca, né? As aspas aqui estão fechando as expressões, né? O truncamento aqui está resolvendo as variações da palavra, então eu sempre boto ele atrás da palavra onde vai começar a variação, né? Quando tem feminino e masculino, às vezes fica, tipo, bem no começo da palavra, né? Então seria mais ou menos isso. Agora vamos ver como é que funciona isso lá no portal da CAPES. Então vamos fazer aqui um primeiro teste com neoplasia óssea. Sem nada, botei o termo aqui, só digitei a palavra, né? Porém, já é uma palavra que eu pesquisei lá no Dex, então ele vai ter um resultado, a princípio, melhor do que se eu pesquisasse, sei lá, por câncer nos ossos. Então, eu tive aqui 211 resultados, né, para essa pesquisa. Agora, vamos pesquisar com o truncamento, para ele pegar também plural. Lembrando sempre que os motores de busca, a princípio, pesquisam por palavra. Então, eu preciso resolver por um motor de busca essas questões linguísticas, entende? Então, coloquei um truncamento nas duas palavras. Olha só, ele já ampliou meu resultado para 458, certo? Então, ele trouxe agora também, trouxe tanto no singular quanto no plural. Aqui tem ósseas, né? Mas eu não fechei a expressão. Então, vamos fechar aqui a expressão para deixar essas duas palavras coladinhas no meu resultado. Vamos ver se o resultado aqui vai alterar. Opa, 124 resultados só, né? Agora, vamos colocar aqui, eu estou pesquisando, eu quero diagnóstico, como eu faço um diagnóstico de neoplasia óssea. E eu vou deixar o diagnóstico também com truncamento, porque pode ser diagnósticos, diagnosticar, então poderia estar aqui também, né?
Ó, já reduziu para 63 os meus resultados. A gente costuma dizer sempre que um resultado, assim, quando está vindo muita coisa, a gente precisa melhorar a nossa estratégia de busca aqui. Quando a gente chega, assim, no número menor que 100, a gente consegue aplicar alguns filtros laterais aqui que já nos auxiliam também. Então, eu tenho aqui filtro de data, vamos supor que eu queira coisas dos últimos 3 anos. Então, quero de 2017 a 2019, não tem nada desse ano a princípio nos resultados. Então, cliquei aqui em refinar. Olha, ele me trouxe 27 resultados, já reduziu bastante. E um outro filtro também que é muito utilizado é o filtro de idioma. Então, eu tenho 22 artigos aqui em inglês, 20 artigos em português e um em espanhol. Vamos supor que eu queira só coisas em português, porque é o único idioma que eu domino. Então, cliquei em cima dele e ele me trouxe, então, os 20 resultados, tá? Quando eu clicar aqui sobre qualquer um desses links para chegar no texto completo, o portal vai me remeter para um lugar onde esse material está hospedado. Então, o portal, a princípio, tem a intenção de me fornecer texto completo, mas lembrando que ele também pesquisa em bases referenciais. Às vezes vai retornar algum resultado que só tem um resumo, mas a princípio ele é uma base que me dá acesso, né, a texto completo. A busca avançada do portal, ela tem alguns limitadores. Por exemplo, eu só consigo colocar 2 linhas aqui, né? Então, por isso que é mais interessante tentar fazer a combinação dos termos daquela forma que eu estava mostrando na apresentação. Mas aqui eu consigo escolher o campo onde eu quero pesquisar, se eu quero pesquisar no título, no autor ou no assunto, se eu quero que a palavra que eu esteja usando, ela esteja incluída, mas que pode ter tipo outras no início ou no fim, se tem que ser exatamente aquela palavra. Então, quando eu pesquiso principalmente no assunto, esse termo exato ele é mais utilizado, ou se pode ter qualquer coisa depois daquela palavra. Então, por exemplo, começa com febre, então ele vai pesquisar todos os tipos de febre. Aqui eu tenho, então, o operador booleano, ó. Isso aqui vai ser muito comum em todas as bases. E aqui eu tenho o segundo campo, onde eu posso colocar, então, outra palavra. A gente sempre recomenda que se coloque uma expressão ou uma palavra em cada lugar. Então, aqui, em teoria, isso aqui acaba poluindo. Eu deveria deixar só assim. Aqui no ladinho também eu consigo já dar uma refinada em data de publicação. Então, eu posso pesquisar já pelos períodos fechados que o portal me dá as opções aqui, né, no qualquer ano, último ano, últimos 2 anos, 5 anos, 10 anos e 20 anos, ou eu posso escolher uma data inicial e uma data final que correspondam ao recorte da minha pesquisa. Então, vamos supor que eu queira resultados de 2000 a 2005, por alguma razão específica, né, possivelmente, em algum momento, alguém vai pesquisar por coronavírus em 2020, 2019, 2020, então eu posso fazer também essa seleção aqui e também já filtrar por idioma aqui. Então, o portal da CAP, gente, seria basicamente isso, assim, de forma bem resumida. Utilizem ele bastante, quem tem vínculo com universidades ainda não tem o hábito, assim, de usar muito, por favor, eu estou implorando, usem esse portal, o governo gasta um dinheiro absurdo para conseguir manter ele, e tem muito conteúdo bom dentro dele, né? Vamos entrar agora, então, nas bases específicas da área da saúde que eu trouxe, então, para essa conversa. Eu trouxe, então, algumas bases que são de acesso aberto, então, qualquer pessoa consegue acessar, e eu trouxe algumas bases que estão disponíveis via portal da CAPES. Então, a primeira base que eu queria mostrar para vocês é a biblioteca Biblioteca Virtual em Saúde, né? Essa biblioteca é aquela mesma lá que traduziu os descritores e que apresenta os descritores. Inclusive, a primeira possibilidade de busca que eu vou mostrar é utilizando os próprios descritores. Então, eu cliquei ali no DEX, né, que estava embaixo ali do campo de busca. Eu posso pesquisar aqui pelo termo. Olha, ele já vai me dando as possibilidades enquanto eu digito, né? Então, vamos supor que eu queira esse assunto aqui. Eu já consigo também selecionar algum qualificador para ele. Vamos supor que eu esteja pesquisando por esse termo junto com parasitologia. E aí eu clico em pesquisar documentos com este descritor.
E a gente espera um pouquinho. Nossa, só vieram 2 resultados. Geralmente isso é bem difícil de acontecer. Mas a estrutura aqui do portal da Biblioteca Virtual em Saúde, ela é muito parecida com a estrutura do portal da CAPES, né? Eu vou ter aqui uma parte com os resultados. Eu tenho uma opção bem interessante aqui. Quando eu já cheguei, quando eu vejo que o título, né, mais ou menos já tem o que eu procuro, eu posso habilitar aqui a opção de ver o resumo e de ver os assuntos, para ver se realmente, né, me atende antes de ter acesso ao material. Aqui embaixo tem outras opções também de assunto, que ler os assuntos é sempre legal, porque vai me dando ideias sobre assuntos que eu também posso utilizar na minha busca. Sabe assim, vai caindo as fichas. Então dá para clicar aqui em cima que ele vai fazer uma nova busca, né, utilizando o assunto aqui que eu clicar. Aqui na lateral eu também tenho algumas opções de filtros, então também eu tenho o filtro de tempo, o filtro de idioma, e isso também vai fazendo com que o resultado, né, atenda às minhas necessidades, né, de pesquisador, com mais, me atenda, né. O portal, essa biblioteca, ela é uma biblioteca tanto de referência, de resumos, quanto uma biblioteca de texto completo. Deixa eu pesquisar aqui por um outro assunto que tenha mais resultados, só para mostrar aqui uma possibilidade que ele dá. Eu vou vir de novo aqui pelo Dex. E eu vou pesquisar só por neoplasias ósseas. Aqui eu já tive um resultado um pouquinho diferente, né? 60.132 materiais que utilizam, que tem esse termo em algum campo. Desses materiais, eu tenho 19 mil com texto completo. Então, se eu quiser assegurar, né, que eu já quero aqui, nessa pesquisa, ter acesso ao material na íntegra, então, eu utilizo aqui esse filtro. Então, eu clico aqui, né, e vou em filtrar, para ele trazer só o que eu vou conseguir baixar. Né, vamos supor que eu já não queira depois me preocupar com essa questão do acesso. E para acessar o material, é só eu clicar sobre o título daquele que me for de interesse e vir aqui em texto completo, tá? A biblioteca virtual, ela também tem a busca avançada, e na busca avançada a gente vai ter aquela situação de usar os operadores booleanos. E a busca avançada dessa biblioteca é muito, muito, muito legal, porque ela me deixa adicionar quantos termos eu quiser, tá? Então, eu posso adicionar aqui várias linhas, eu posso escolher onde eu quero que aquela palavra esteja, então eu quero que uma palavra esteja no título, outra esteja no assunto, eu quero pesquisar por um autor, então aqui eu tenho muitas possibilidades. Aqui eu tenho de novo os operadores booleanos, o endNot é o mesmo que o not, né? E assim a gente vai combinando os termos, tá? Utilizem sempre a pesquisa avançada quando vocês forem efetuar a busca, né? Se habituem a utilizar a pesquisa avançada, porque ela facilita, aqui, por exemplo, quando eu faço a busca avançada, seria quase a mesma coisa que eu digitar aqui, aquela tripinha de coisas que eu tinha mostrado para vocês lá quando eu falei um pouco da sintaxe dos operadores booleanos. Então, fazer isso por aqui é muito mais fácil, e eu consigo ter um controle maior, né, do que eu estou fazendo. Dentro da Biblioteca Virtual em Saúde, a gente tem algumas bases que ela coordena. Ela pesquisa tanto na Medline. A Medline, ela é uma base, tem uma parte que é uma base de resumos, e tem a parte paga que ela fornece acesso ao texto completo, que a gente vai ver depois. Então, aqui no caso da BVS, a parte da Medline é a parte de resumos, e ela também disponibiliza o acesso à Lilacs. A Lilacs é uma base voltada para a saúde na América Latina. Então, ela tem uma questão de localidade que é bem importante. Eu vou ter também bastante conteúdo em português, para quem não tem o domínio de outro idioma, e vou ter a questão mesmo do local, né, que também é importante quando a gente pensa em ciência, né, a ciência é universal, mas a aplicação dela é local. Então, a Lilacs está aqui. Quando eu faço uma busca aqui, vamos usar o mesmo exemplo
de antes, ela já pesquisa em todas as bases que tem dentro do portal. Então, se eu quisesse só selecionar a Lilacs, seria só clicar aqui e efetuar o filtro, né? E ela tem também uma outra base que eu acho muito interessante, que é a LIS, que é localizador de informações em saúde. O que é essa base? Ela basicamente faz um levantamento de lugares na internet que têm informações úteis, né, na área da saúde. Ela é quase aquela pesquisa lá no portal da CAPES, onde eu faço a busca por base, né? Então aqui, ó, eu consigo, vindo aqui, acessando aqui pela tela inicial, ó, localizador de informação em saúde. Eu consigo aqui procurar pelo tipo de informação que eu preciso. Então, vamos supor que eu precise de gráficos, tabelas e ilustrações. E aqui na lateral ele me dá os assuntos que tem de gráficos, tabelas e ilustrações, pensando, então, voltado, então, para a área da saúde. Tá, então, a LIS é quase como se fosse um levantamento de fontes de informação que eu tenho na internet que são confiáveis, então é um bom lugar para fazer também a busca por alguns recursos, às vezes diferentes de artigos científicos, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 1.509 lugares que têm tabelas, gráficos e dados estatísticos. Eu tenho também outra base muito, muito, muito importante, eu acredito que todos vocês já tenham utilizado ela em algum momento, é a PubMed. A PubMed também é uma iniciativa da Biblioteca Nacional de Medicina, assim como aquele dicionário, né, de palavras-chave que a Biblioteca Virtual em Saúde traduziu. Ela é uma base referencial, então aqui eu vou encontrar resumos, né, títulos e trabalhos e resumos. A gente utiliza as bases referenciais para ter uma noção do que tem de publicação em determinada área, certo? E a pesquisa que ela faz principalmente, a maioria, né, dos dados, ela coleta da Medline. A Medline é uma base paga que está disponível via portal da CAPES, depois a gente vai entrar nela. Tá? Então, o que vocês pesquisarem na PubMed, por exemplo, que for de acesso fechado, quem tem vínculo com alguma universidade que tem acesso a CAPES consegue acessar o material na íntegra, vindo aqui da Medline. Então, eu tenho aqui a busca básica, né, da PubMed, e eu tenho também aqui a busca avançada. A busca avançada dessa base também é muito legal, que eu posso escolher aqui o campo onde eu quero pesquisar, né? Então, vamos supor que eu queira... Olha, que ele já, inclusive, já me dá aqui os termos do dicionário, né? Mas que eu quero uma determinada palavra no título. Essa base, ela é uma base em inglês, então eu obrigatoriamente preciso fazer as buscas, né, em inglês. É o contrário. Aqui eu venho em adicionar, e aqui, depois, quando eu for colocar o segundo item, eu preciso dizer o que eu quero, se eu quero um end, um or ou um not, né? Então, eu vou selecionar aqui o end, e eu quero que tenha no resumo e no título essa outra palavra aqui. E aí eu clico aqui, e olha só, lembra quando eu falei lá que a sintaxe ela muda de base para base? Nessa base aqui, então, essa sintaxe aqui é um pouco diferente. Eu preciso deixar claro para ela em qual lugar que eu estou pesquisando, tá? E aqui eu tenho, então, o operador que combina. Mas, porém, contudo e todavia, quando a gente vai adicionando aqui pelos campinhos, às vezes, por exemplo, ele se embanana ali nos parênteses. Então, eu consigo manipular aqui, né? Vou dar, por exemplo, um parênteses de lugar, para garantir que realmente a busca está acontecendo da forma como eu imaginei na minha cabeça. Então, eu vou vir aqui em pesquisar. Os resultados da PubMed, nossa, só 4 resultados. Eles também, a estrutura, vocês podem observar que ela é muito parecida com a da Biblioteca Virtual em Saúde, né? Eu vou ter aqui os títulos dos materiais, eu vou ter aqui na lateral possibilidades de filtro, né? 1 ano, últimos 5 anos, últimos 10 anos,
Alguns textos, eles estão disponíveis, está disponível o texto completo, mas na PubMed isso não é regra, ela contém mais resumos, muito mais resumos do que texto completo, e para visualizar o resumo na íntegra, é só clicar sobre ele, né, que ela vai me remeter aqui ao lugar que contém, então, o texto completo. Né, na maioria das situações, em algumas situações ela vai me dar o texto completo já na própria página, mas isso é bem difícil de acontecer, já não se iludam, né, não venham para a PubMed com essa intenção. A intenção aqui é fazer um levantamento de tudo que tem sobre uma determinada área. E a PubMed também ela é aberta, que é uma coisa bem legal, considerando que essas questões de acesso, às vezes, né, quando, por exemplo, vocês não tiverem mais vínculo com alguma universidade, ela fica um pouco mais complicada, tá? Então, a PubMed é uma base também bem importante na área da saúde, muito usada, e a diferença dela é para a BVS, né, o conteúdo relacionado à América Latina. A PubMed ela tem muita coisa internacional da América do Norte, da Europa, enfim, mas tem muitas poucas coisas da América Latina, então é muito legal utilizar as duas bases, porque elas têm principalmente essa diferença de conteúdo. Outra biblioteca muito interessante é a Cochrane Library. Ela também é uma biblioteca de acesso aberto, e o tipo de material que ela tem são revisões sistemáticas e materiais de evidência, né, de medicina baseada em evidências. Então, eu vou ter também uma busca bastante similar aqui, né, a busca das outras bases, né, a intenção aqui hoje não é explorar exatamente todos os recursos de busca, é mostrar algumas bases que vocês podem utilizar para fazer pesquisa, utilizando a lógica lá, né, dos operadores booleanos, que a gente conversou antes. Eu consigo navegar também aqui por alguns assuntos aqui embaixo, e para efetuar a busca, eu posso digitar o termo tanto aqui na busca simples, quanto ir para a busca avançada, para conseguir fazer uma relação melhor. Então, da mesma forma, aqui eu tenho os campos onde eu quero pesquisar, então vamos supor que eu queira pesquisar dos assuntos. Ele sugere o uso do Mesh, até porque essa biblioteca, ela iniciou como parte da Biblioteca Nacional de Medicina, e depois ela foi existindo, né, com o apoio de diversas entidades do mundo, assim, né? Ela tem muita coisa interessante. Então, dei uma explorada nela também. Para revisões sistemáticas, ela tem um conteúdo bem abrangente e pode auxiliar muito também no cotidiano de trabalho de vocês. Quem já estiver fazendo residência médica, por exemplo, é um lugar que pode ser pesquisado, que tem uma pegada um pouco parecida com a UpToDate, se alguém, né, já tiver tido contato com essa outra base. E, por fim, não tem como falar em pesquisa no Brasil também, sem falar da BDTD. A BDTD é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Então, nelas vocês vão encontrar só teses e dissertações, que são materiais, né, resultantes de mestrados e doutorados. Eu tenho hoje nessa base 464 mil dissertações e 169 mil teses, é um volume muito grande de documentos, e o interessante aqui é que também essa base pode nos auxiliar nas nossas pesquisas, né? Então, é um lugar interessante para eu verificar revisões de literatura que já foram feitas sobre um tema que eu também estou pesquisando, é um lugar interessante para verificar metodologias que foram usadas para estudar um determinado assunto que eu também quero estudar, né? Então, eu vou recuperar trabalhos acadêmicos que não são artigos, então aqui eu tenho dados um pouco mais extensos do que o que eu encontraria num artigo, e pode me auxiliar também na minha vida acadêmica, né? Igualzinho a CAPES, a interface dela, então eu posso pesquisar no autor, título e assunto, e eu posso fazer uma busca avançada também, pesquisando aqui, todos os termos seria o AND, qualquer termo seria o OR, e nenhum termo seria o NOT, né? E aí, e combinando aqui as palavras, e aqui onde eu quero que elas sejam procuradas, tá?
Então, a BDTD utilizem também, ela também é uma iniciativa muito legal. A FURB, inclusive, integra ela, todas as teses e dissertações da FURB também estão dentro dessa base, e ela é quase um retrato, assim, né, das pesquisas científicas feitas no Brasil, principalmente as pesquisas que não envolvem sigilo, né, ou patentes, né, enfim. Bom, as próximas bases são as bases que estão disponíveis via portal da CAPES. Então, quando eu falo que estão disponíveis via portal da CAPES, a gente tem que fazer aquele caminho que eu mostrei antes lá dentro do portal. Eu selecionei essas 5 pela questão de importância que elas têm, assim, para a ciência. Geralmente são as bases que a gente utiliza para fazer verificações de, por exemplo, no mestrado e no doutorado, quando eu quero assegurar que o meu tema é mais ou menos inédito, ou bem inédito, eu vou ter essa certeza utilizando essas bases aqui. Então, eu trouxe aqui 2 bases referenciais. Então, a Web of Science e a Scopus, elas não são só bases da área da saúde, elas têm também outros temas. Elas vão trazer resumos e também algumas outras informações. E aqui a gente consegue ter uma noção de esgotamento de tema, é mais ou menos essa a ideia. E eu trouxe aqui 3 bases de acesso completo, né, de texto completo. Eu tenho a Science Direct, que é uma base que tem também outros assuntos além da área da saúde, é uma base muito utilizada também para pesquisas científicas. Eu tenho a Signal, que é uma base mais voltada para a área da enfermagem, mas também tem muito conteúdo dentro dela, e eu tenho a Medline completa, que me fornece acesso aos textos completos. Então, aqui vai ser uma passada bem rápida, mais a título de verificar como é que, né, é a estrutura dessas páginas. Deixa eu só ver se vai abrir, porque eu peguei o link lá da CAPES, vamos ver se vai dar certo. Ó, o Web of Science já abriu. Tanto a Web of Science quanto a Scopus, elas não são bases fáceis, né? Elas requerem realmente alguma introdução a essa questão de pesquisa. A busca avançada delas, por exemplo, eu preciso digitar aqui, eu não tenho aqueles campinhos bonitinhos que eu tinha lá nas outras páginas, e a sintaxe dela é algo parecido com isso aqui. Aqui na lateral estão as siglas, né, de cada local onde eu quero que ele pesquise, e não é tão intuitivo e tão simples, né? Mas na busca básica, só para a gente fazer aqui um experimento, vamos pesquisar aqui por dor de cabeça, deixar em tópico. Tópico é o assunto. Eu venho aqui em pesquisar e vamos fazer o mesmo teste aqui na Scopus. Bom, a Web of Science me retornou 80 mil artigos com essa palavra. A Scopus me retornou 248 mil materiais com essa palavra. Então, enfim, logicamente eu não tenho aqui uma estratégia de busca, né, numa pesquisa para um trabalho acadêmico, para minha vida profissional, esse tipo de resultado não me serve, porque eu não tenho como, tipo, olhar 248 mil resumos para verificar se algum deles tem o que eu preciso. Mas o que essas bases trazem de informação interessante, né? Uma delas, bem legal, na Web of Science, é que eu consigo ordenar as referências pelo número de citações que elas receberam, já receberam em outras publicações. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, os primeiros resultados, então, vão ser os mais citados. Tá, e para que serve isso? Para ver qual material é mais relevante num determinado tema, né? Qual material foi mais citado? Nem sempre é o mais relevante, às vezes é o primeiro, né? Estudo que foi feito sobre uma determinada questão. Então, essa é uma das diferenças. Vamos ver aqui na Scopus, eu também tenho essa opção aqui. Então, eu quero o que foi mais citado. E por que deu tantos resultados, né? O número foi tão diferente? Porque elas são bases de empresas diferentes, elas abrangem títulos diferentes. E, claro, tanto a PubMed, que também é uma base referencial,
quanto a Scopus e quanto a Web of Science, vão ter conteúdo repetido em alguns momentos, né? Eles vão estar pesquisando nas mesmas bases e vão se sobrepor em alguns resultados. Mas eu sugiro que vocês sempre façam a busca em todas elas para realmente ter essa certeza de que eu estou encontrando tudo que tem, né, sobre um determinado material, um determinado tema. Tá? Então, por exemplo, aqui o material mais citado foi esse daqui, que, por exemplo, não é o material mais citado que aparece aqui. Então, por isso que a gente faz essa varredura em várias bases diferentes, para realmente ter uma ideia do que tem numa determinada área, né? Bom, a Science Direct, a Signal e a Medline, elas têm aqui uma busca avançada. A da Science Direct eu acho que é a mais diferente que tem, porque ela não deixa muito claro as formas de combinar, mas todas as bases, em algum lugar, vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Dicas de busca ou user guide, né, guia do usuário, que vocês podem sempre abrir para ler, para verificar como é que funciona a sintaxe da pesquisa nessa base específica. Então, aqui eu tenho todas essas opções e possibilidades de busca. Posso selecionar aqui também já o tipo, né, de material. A Science Direct é uma base de texto completo, então aqui eu vou conseguir pesquisar e baixar o material depois. E a Signal e a Medline, elas são da mesma empresa, que é a EBSCO, então elas vão ter uma interface bem parecida. Eu tenho também aqui a busca avançada, mais fácil, né, do que na Scopus e na Web of Science. Então eu consigo também selecionar aqui o lugar em que eu quero, onde eu quero que esteja, né, o termo que eu estou utilizando para pesquisa. Consigo aqui utilizar os operadores booleanos, né? E consigo depois baixar o material completo. Eu deixei aqui nesse material que eu preparei alguns links que eu acredito, né, que podem auxiliar vocês bastante na hora de efetuar as buscas. Então, tem o link aqui para os treinamentos do portal de periódicos da CAPES. Tem um curso gratuito da Fiocruz que fala justamente sobre o acesso e o uso da informação científica na área da saúde. E eu deixei aqui o guia de pesquisa da BVS, da PubMed e do portal de periódicos da CAPES. Então, esses três aqui explicam como deve ser efetuada uma busca dentro desses três lugares. Né? Se depois dessa conversa vocês dominarem essas três bases, assim, é uma porta que se abre para o universo, porque pegar o feeling da pesquisa é uma questão muito de prática, sabe? Para cada trabalho acadêmico que vocês fizerem, ir exercitando isso, para depois, quando vocês estiverem também na vida profissional, utilizarem isso no cotidiano de trabalho, porque a gente sabe que a pesquisa não termina numa graduação, né? A gente se depara com novos estudos, novas doenças, novas situações o tempo inteiro, seja na área da saúde, seja em outras áreas, e adquirir, né, desenvolver essa competência em pesquisa, ela é extremamente importante para a nossa competência profissional também. Então, exercitem isso que eu falei hoje, né? Deem uma olhada de novo lá nos termos. Se não tiver ficado muito claro, a gente pode tentar explicar de uma outra forma. Mas levem isso assim para a vida, né? Que a pesquisa feita de uma maneira mais assertiva, ela vai ser um pouco mais difícil, no sentido de que eu vou ter que entender como funciona a pesquisa em cada base diferente, mas é aquele difícil no começo que depois a gente internaliza e sempre consegue resultados melhores muito mais rápido do que se eu estivesse pesquisando por palavras aleatórias e soltas e sem nenhuma conexão. E agradeço a presença de todos vocês, né? Peço desculpas pelo problema que a gente teve ali de conexão no portal, mas enfim, acontece. E eu também aproveito para divulgar as redes sociais da Biblioteca Universitária da FURB. Nós temos Instagram, Facebook e um canal no YouTube. E agora, então, eu estou à disposição para tirar alguma dúvida que possa ter surgido. E é isso. Muito obrigada.
Oi, tá conseguindo me ouvir? Estou conseguindo te ouvir. Beleza, dá um delayzinho, então quando eu te ouvir no YouTube já tá mais atrasado aqui. Então vamos lá, o pessoal elogiou bastante a aula, já para explicar, quero agradecer também a presença da Daniele, foi muito bom. E a gente teve sim algumas perguntas lá no formulário, eu vou ler aqui algumas. Vamos ver. Então, o uso dessas estratégias de busca, quais palavras, a forma como foi pesquisado, se com aspas, etc., devem ser colocadas na metodologia? Sim, principalmente para trabalhos de mestrado e doutorado, se tiver algum mestrando, algum doutorando aqui, uma das coisas que se faz é justamente listar todos os tipos de pesquisas que foram feitas, já com os resultados que eu obtive. Tipo, pesquisei dessa forma, tive 2.000 resultados, e com mais algumas informações que eu acrescento. Para nível de mestrado e doutorado, geralmente sim, a gente utiliza é necessário colocar isso, porque existe uma obrigatoriedade de eu comprovar que aquele meu assunto, ele não foi pesquisado antes, ou não foi pesquisado antes daquela mesma forma que eu estou fazendo, né, que ele é inédito. Para trabalhos de graduação, não necessariamente, né? A estratégia, ela tem como principal finalidade fazer com que os resultados sejam mais condizentes com o que eu estou procurando. Então, é meio que esse o propósito, né? Mas para mestrado e doutorado, sim. Beleza. Então, eu tenho aqui também uma pessoa parabenizando a palestrante, super segura e atenciosa na apresentação. Acho que é bom exaltar a fala. Muito obrigada. Tem mais uma pergunta aqui. Em quantas bases a senhora sugere que pesquisemos, já que há tantas disponíveis? Foi um bom trabalho, sim. Então, a escolha da base, ela sempre vai depender do meu objetivo. Então, para trabalhos que a gente faz, por exemplo, num curso de graduação, eu diria que a minha limitação está no ponto em que a pesquisa que eu fiz está atendendo a minha necessidade, certo? Então, eu sempre sugiro como base inicial de pesquisa, nesse caso aqui da área da saúde, né? O portal da CAPES, imprescindível para fazer uma busca inicial, e a PubMed e a BVS. Então, eu sugeriria sempre iniciar por essas três, e depois ir adentrando nas demais, não só aquelas que eu apresentei, mas em outras também. Mas o critério atendi, né, o lugar em que eu pesquisei atendeu a minha expectativa, eu consegui encontrar o que eu estava procurando, se eu conseguir, então é isso. Não tem por que também eu ficar me estendendo muito, né? Até porque tem conteúdo que se sobrepõe em uma base e em outra, então essa varredura que eu teria que fazer assim para ter certeza, ela está mais relacionada à minha vida profissional e também mestrado e doutorado. Nível de graduação, a princípio o critério é esse atendimento à minha necessidade, né? Certo. Perguntaram também se poderia falar um pouco sobre o EndNote Online. Não sei se a senhora conhece. Sim, o EndNote, ele é um gerenciador de referências, né? Ele é muito parecido, não, ele tem uma finalidade parecida com vários outros que existem. Vou citar o Mendeley, vou citar o Zotero, né? Hoje ele faz parte de uma base de dados que é paga, que eu não tenho certeza agora de qual que é, mas ele deixou de ser gratuito, ele foi gratuito por muito tempo. Assim, eu vou dar a minha opinião, né, pessoal, né, sobre esses gerenciadores. Eu acredito que vocês devam pesquisar os que existem e ver também qual que atende a necessidade de vocês, de qual que vocês gostam da interface, qual que vocês acham mais fácil usar, porque tem muitos, muitos, né? Eu, particularmente, Daniele, eu gosto muito do Mendeley, eu gosto muito do Zotero e eu gosto muito do Docear, tá? São três programas que, além de fazer o gerenciamento
das referências, eles também me auxiliam com a citação, tipo no Word, quando eu estou escrevendo o trabalho, e também me auxiliam com a organização mental das informações. Eu consigo fazer uma espécie de fichamento dentro do programa, ele tem outros recursos para além do EndNote, né? Então, enfim, não dizendo que o EndNote é ruim, mas que vocês escolham algum. Eu acho que o uso de gerenciador é bem importante e cada um deve escolher aquele que atende melhor a sua necessidade e ache mais fácil de usar também. Eu acho o EndNote um pouco complicado, né? Eu, particularmente, para o meu gosto, assim, eu não acho ele muito intuitivo. Seria isso. E aí teve uma pergunta também aqui no YouTube que fala se faculdades particulares têm acesso ali ao CAPES ou somente universidades. O critério para acesso ao portal é a quantidade de mestrados e doutorados que uma instituição de ensino superior tem. Então, para saber se a universidade, por exemplo, se a universidade em que eu estudo tem acesso ao portal da CAPES, eu teria que ir lá, deixa eu abrir aqui, aqui em Acesso CAF, e pesquisar o nome da minha instituição nessa lista aqui. Aqui, a princípio, tem todas as instituições que têm acesso ao portal, tá? Mas o critério não é necessariamente o público ou o privado. O critério é o quanto a minha instituição de ensino superior faz pesquisa, né? E a pesquisa, ela, a priori, acontece com mais profundidade nos mestrados e nos doutorados que as instituições mantêm, nos programas de mestrado e doutorado. Perguntaram também, espera só um pouquinho, aqui, quem posta as dissertações do BDTD? A biblioteca ou o programa de pós-graduação? Cada universidade escolhe o formato, né, de conexão com a BNTD, mas via de regra são as bibliotecas as responsáveis por isso, né. Hoje em dia é tudo automático, então geralmente a biblioteca faz a catalogação do material, ou nas universidades que tem repositório institucional, o aluno mesmo, né, o estudante publica o seu material, a biblioteca costuma trabalhar como a responsável pelo repositório e também pela correção dos dados, né, para deixar tudo uniforme, e aí é feita uma conexão com a BDTD, uma conexão de informática, geralmente o setor de TI que cuida disso, mas, via de regra, essa conexão é feita via biblioteca, tá? A biblioteca meio que tem essa função de conectar, né, o seu catálogo de publicações com o catálogo da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Bom, então a gente só recebeu essas dúvidas mesmo, por enquanto. Quero lembrar a todos que essa aula vai ficar gravada aqui no canal, se quiserem ir acompanhando também. E é isso, quero agradecer muito a presença da Daniele, dizer que essa aula foi muito boa, a gente conseguiu aprender, eu particularmente consegui aprender bastante, ainda mais que eu estou no processo de TCC, já passei também por algumas pesquisas, então a gente vê que tem uma falha na nossa universidade, assim, nas aulas, né? Não é uma coisa do nosso cotidiano, que a gente aprende bem certinho. Então, ter isso, assim, bem explicado foi muito bom. Então, que bom. Quero te agradecer. E se o pessoal tiver mais alguma dúvida, também pode entrar nas nossas redes sociais e a gente entra em contato daí com a Daniele também. E é isso. Muito obrigada. Então tá certo. Muito obrigada a todos.